Tem uma coisa que quase todos os humanos do planeta usam. Sabe o que que é? A escova de dentes. Mas o que acontece com a nossa escova de dentes depois que a gente joga ela fora? Para onde que ela vai? Aonde que é esse jogar fora? É fora do planeta? E se eu te contar que todas as escovas de dente que você já usou na sua vida ainda estão por aqui? E é o que os seus pais usaram também, que seus avós usaram provavelmente também. Isso porque a escova de dentes é feita de plástico. E o plástico é um material muito resistente, que pode durar mais de 400 anos. E também é um verdadeiro pepino, porque a gente não está reciclando. No Brasil, um estudo recente do WWF falou que a gente está reciclando cerca de 2%. E no mundo todo, cerca de 9%. E esse dado é muito assustador, mas a gente não sabia dele na nossa infância. A gente, inclusive, não estava nem aí para isso. Eu, Mariana, nasci primeiro, mas meus pais estavam muito animados. E 3 meses depois, minha mãe engravidou de mim, Maria Carolina. E eles seguiram animados, e depois de 6 meses que a Carol nasceu, minha mãe engravidou de mim, a Maria Clara. E na nossa infância, a gente já via muita coisa de plástico. A gente via, como a gente vê hoje, né? Escova de dentes, brinquedo, bola, Barbie, muita coisa de plástico. Mas quando a gente conversa sobre a nossa infância, a gente não tem essa memória dessas coisas de plástico. A gente lembra mesmo, era de brincar na terra, brincar na grama. A gente ia quase todo final de semana para o nosso sítio no interior de São Paulo e brincava de muita coisa na grama. E a gente brincava de caçar minhoca para uma pescaria que nunca acontecia. A gente brincava de correr, de pega-pega e até daquela brincadeira de fazer perfume com flores. Sim, as 3 brincavam muito juntas, mas a gente brigava muito também. Tanto que meus pais falavam pra gente, olha, eu acho que vocês não têm que brigar, vocês têm que ser cúmplices. E aí a gente foi crescendo, e daí na nossa adolescência a gente era muito unida, e daí meu pai falava pra gente, vocês estão contra mim, vocês são cúmplices. E o fato é que a gente foi crescendo, e cada uma foi criando uma personalidade muito diferente da outra. Eu nasci querendo compensar o carbono do meu parto. Mas eu não acho que foi bem assim, porque eu não lembro de ter essa relação com o meio ambiente tão forte assim quando eu era pequena. Mas eu lembro de ter uma coisa muito forte de querer ser útil. E eu não sabia muito bem o que fazer com isso. Então, a forma que eu encontrei para extravasar essa necessidade foi fazer muito trabalho voluntário. Então, eu lembro de infernizar meus pais no final de semana, porque eu era voluntária de um asilo e eu era responsável por comprar pipoca, passar na locadora para alugar um filme e colocar o filme para umas senhorinhas encantadoras que normalmente dormiam antes do filme começar. E aí eu ficava lá parada pensando, nossa, mas será que isso é útil? Mas por que eu tinha essa necessidade tão grande em ser útil? Já eu era muito consumista. Eu comprava um monte de creme tentando alcançar uma beleza das capas de revista. Comprava roupas e mais roupas para tentar ser estilosa. Quando o que eu tinha que fazer, na verdade, era trabalhar minha autoestima. E aí um dia, depois da arara do meu armário arrebentar de tanta roupa, e assim, arrebentou mesmo. Literalmente. Uma amiga minha que percebeu essa minha busca incansável, ela me apresentou para Cabala, ou Cabalá, que é uma linha de espiritualidade. E foi ali que eu aprendi a olhar para o outro como eu nunca tinha olhado. Eu comecei a trabalhar o autoconhecimento, comecei a fazer yoga, meditar e consegui perceber que roupa nenhuma ia satisfazer esse vazio que eu podia preencher comigo mesma. E de maneira muito cósmica, foi nessa mesma época que as minhas irmãs vieram para mim com um convite. Quer participar do Verdes Marias? E tudo começou porque eu entrei numa crise muito profunda sobre o meu propósito no mundo, o que eu estava fazendo aqui. E aí eu liguei para a Mariana, que se conectou muito com a minha fala. E aí eu já estava pronta para cortar o cabelo, mudar de cidade, mudar de emprego, fazer tudo que eu faço na hora que eu entro numa crise. Terminar com o namorado. Falei, não, Carol, segura. Não dá para você largar tudo assim, espera. Vamos começar a fazer algumas mudanças na nossa vida e a gente vai vendo se a gente vai se sentindo melhor. Mas a gente não sabia exatamente o que isso queria dizer. A gente só percebeu que a gente queria fazer alguma coisa que tivesse significado. A gente brincava que a gente queria fazer alguma coisa que deixasse uma marca.
Mas aí, quando a gente começou a olhar para a nossa rotina e para a nossa vida, a gente percebeu que no lugar de uma marca, a gente estava deixando um rastro de lixo. Porque a gente compra coisas que muitas vezes a gente não usa, ou a gente usa muito pouco, vocês vão ver na casa de vocês quando vocês voltarem. Ou essas coisas estragam, ou às vezes a gente compra alguma coisa que quebra e a gente joga fora. De novo, aonde é jogar fora? Porque se vocês moram no Brasil, jogar fora significa que isso está indo ou para um aterro, que é embaixo da terra, ou para um lixão, que é aberto a céu aberto em cima da terra, ou pior, pode estar indo parar no oceano. E essa percepção de que tudo que a gente faz tem um impacto no planeta nos fez entender a raiz de muitos dos nossos problemas, o consumo. Essa quantidade desesperada de coisas que a gente compra, que vem de algum lugar e que vão para algum lugar, tipo o plástico, né? Que vem do petróleo e que vai continuar por aqui. A gente precisava contar isso para todo mundo. Fora a quantidade de embalagens, né? 1/3 do lixo plástico do mundo é de embalagens. Mas qual que é a real necessidade por trás do nosso consumo? Quem que está fazendo a gente acreditar que a gente precisa de tanta roupa nova, de tanta tralha nova? Quando a gente faz uma viagem, por exemplo, que a gente compra um monte de lembrancinhas para lembrar da viagem, as fotos não dariam conta? Esse nosso consumo, do jeito que ele está trazendo muitos problemas. A ONU já falou que se a gente não reduzir a produção e consumo de plástico, até 2050 a gente vai ter mais plástico do que peixe nos oceanos. E o oceano é o principal responsável por gerar esse oxigênio que a gente está respirando. A nossa taxa de produção global de lixo vai ser 2 vezes maior do que o crescimento populacional nos próximos 30 anos, segundo o Banco Mundial. Sim. E aí, se você falar assim, não, mas calma, eu preciso de sacolinha, porque eu tenho que guardar minhas compras, porque eu tenho que pôr nos lixinhos da minha casa. A gente está distribuindo 1,5 milhão de sacolinha plástica por hora no Brasil. Passou 1 hora, tem 1,5 milhão a mais de sacolinhas aí. E essas sacolinhas, como a gente está falando aqui, elas não vão ser recicladas. Elas vão continuar por aqui nos próximos 400 anos, né, se acumulando, gerando microplástico. Então, eu e minhas irmãs, a gente já entendeu, né? E na nossa casa, a gente não usa sacolinha plástica. Para jogar o lixo, a gente joga direto nos cestos e dos cestos direto para o lixo principal da casa. Sim. Mas a gente começou a se questionar o que eu sentia desde pequeno, que a Carol passou a sentir e que a Clara estava sentindo tão intensamente. Falta de conexão. Isso, é conexão com si, conexão com o mundo, conexão de entender que tudo que a gente faz tem algum impacto. Tudo. Pode ser positivo ou negativo. Conexão de entender que a gente está aqui na Terra, vivendo da Terra para se alimentar, do ar para respirar, da água para beber, e que a gente precisa de tudo isso conservado, preservado, acima de qualquer coisa que a gente possa precisar. E o Verdes Marias é um movimento para inspirar as pessoas a levarem uma vida mais sustentável. E há 5 anos atrás, a gente começou uma conta de Instagram sobre sustentabilidade, que é baseado nas micro-revoluções, que são as pequenas coisas que todo mundo pode fazer para cuidar um pouco melhor do mundo. Sim. E a resposta que a gente teve foi muito especial, porque a gente conheceu um batalhão de pessoas inspiradas e cada uma fazendo a sua micro-revolução. A gente conheceu muitos catadores e catadoras. A gente conheceu uma mulher que montou uma horta urbana na quebrada. A gente conheceu um menino que falou que queria limpar o rio da cidade dele e ele conseguiu. Uma mulher que leva uma vida lixo zero total. A gente conheceu o Wendel, que é um cara que marcou a nossa vida, porque ele foi por muitos anos caçador de onça. E um dia, quando ele matou uma onça, ele olhou para ela e ele fala que ele amou ela, assim, ele se sentiu muito conectado com ela e desde então ele passou a preservar as onças no Pantanal. Entre muitas e muitas outras histórias de pessoas que estão como a gente com a honra de inspirar e se conectar nessa causa tão importante que é cuidar da natureza. Mas o que são micro-revoluções na prática? Nós 3 em casa, a gente tem uma composteira, que é um lugar onde a gente coloca uma caixa, né, onde a gente põe todos os restos de orgânicos, lixo orgânico. Então, assim, comida, semente, os restos, as cascas, vão tudo lá. E de quebra, a gente ainda tem um adubo maravilhoso para as plantas. Sacolinha, a gente nunca pega. Então, sacolinha no supermercado, na farmácia, na padaria, a gente sempre leva uma sacolinha retornável.
A comida, a gente já entendeu que tem um impacto muito grande no planeta. Então, a gente optou por desembalar menos e descascar mais. Então, em vez de apostar no ultraprocessado, a gente está sempre ali no arroz, feijão, legumes, frutas, grãos, as comidas que vêm da terra. Quando a gente, copinho, por exemplo, copinho de água, garrafinha, a gente nunca pega. A gente sai de casa com o nosso copinho e a gente tem sempre a nossa garrafinha de água ali que a gente pode repor no lugar onde a gente estiver. Então, a gente sentiu que a gente precisa reduzir, a gente precisa mudar os nossos hábitos e a gente também precisa fazer uma coisa muito importante, que é mostrar para as marcas, pressionar as marcas, para que elas também passem a se responsabilizar por todos os danos que elas têm causado ao meio ambiente. E essas trocas, elas são possíveis e elas acabam virando um hábito. A impressão que dá é que quando a gente desperta para esse problema global, quando a gente entende o que a gente está causando para o planeta, os nossos hábitos tão práticos e descartáveis, a forma como a gente se relaciona com o lixo, fechando os olhos para ele, quando a gente vê que o mundo precisa de mais gente nadando contra a maré, questionando, mudando a forma que consome, que vive, que se desloca, a vontade que dá é de abrir os olhos de todo mundo, é de chamar muita gente, é de fazer muito barulho. O último relatório do IPCC, que é o relatório sobre o clima mais importante que tem hoje, ele já falou que o mundo está rumando para um lugar muito sombrio, para um lugar muito quente e inóspito, um lugar que eu não quero viver, um lugar que eu não quero que ninguém tenha que viver. Mas esse relatório já falou que a gente pode ainda, que dá tempo de reverter esse cenário. Os cientistas mais importantes do mundo falaram isso. A gente só precisa que mais gente desperte, que mais gente sinta essa conexão, que mais gente entenda que com micro-revoluções a gente pode sim fazer uma revolução e criar um futuro muito melhor de se viver. E a escova de plástico pode ser de bambu.